Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, é o texto que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Você está feliz? Tem alegria no seu coração? Eu estou feliz, estou alegre. Quando nós vimos a casa do Senhor, deve haver alegria no nosso coração, independente das circunstâncias, porque Deus está aqui. Nós viemos aqui para exaltá-lo, nós viemos aqui para glorificar o seu nome, e nós muitas vezes não sabemos como fazer isso. Por isso que o louvor é uma parte tão importante do nosso tempo de celebração, de culto a Deus, porque existem cânticos que falam aquilo que nós não saberemos colocar em palavras, não é verdade? Acontece isso com você? Você canta uma música, você diz assim: como eu queria ter dito isso. Eu como toco, como músico, eu invejo algumas canções, muitas canções. Eu queria dizer assim, muitas vezes, como eu queria ter escrito essa canção. Deus, está tão fácil, isso traduz tanto que eu estou vivendo, mas não consigo, não tenho essa capacidade de composição. Deus dá os seus dons, distribui os seus dons conforme Ele quer, conforme o Espírito Santo dele. Ele deu a cada um de nós uma multiplicidade de dons, e é importante que a gente exerça esses dons, pratique, abençoe quem está perto da gente. Carta de Filipenses é uma carta de alegria, é uma carta para nos motivar, é uma carta que está diante de nós, e ao lermos nós devemos nos sentir inspirados. Eu quero ler contigo a partir do versículo 12, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo escrevendo à igreja, aos crentes da cidade de Filipos, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Versículo 17. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa semana eu li uma história muito interessante de um rei e o seu servo. O rei tinha um servo, e nos seus diálogos com Deus, e quando ele não entendia a vontade de Deus, esse rei procurava o seu servo para questionar esse servo sobre a vontade de Deus, sobre o que
Deus queria que esse rei tomasse em suas decisões, ele consultava o seu servo. O servo sempre dizia a mesma frase para esse rei: Deus é bom, perfeito e age em tudo para o bem. Deus é bom, perfeito e age em tudo para o bem. Um dia esse rei ele sai para uma caçada, ele reúne o pessoal e vai para a floresta caçar. E eles estando ali, nessa ação, nesse momento de caça, uma fera ataca o rei. E é o que rapidamente esse servo enfrenta essa fera, mata essa fera, só que ele não chega a tempo de livrar esse rei de perder um dos seus dedos, que essa fera rapidamente o atacou. Esse rei perde um dedo, volta para o palácio, revoltado, e agora? Eu perdi um dedo, o que vão falar de mim? Um rei deficiente, um rei que não tem um dedo. Pegue esse servo, eu quero consultar esse servo. E agora? Você diz que esse seu Deus, o Deus que eu oro, ele é bom, ele é perfeito e age em todas as coisas para o bem. Como é que pode? O que vai ser de mim? O que vão pensar de mim? Ao que esse servo responde para esse rei, em meio à sua ira, à sua fúria: Deus é bom, perfeito e age em tudo para o bem. Revoltado, esse rei manda prender esse servo, jogá-lo na prisão mais escura, mais úmida, mais distante do seu palácio. E ali ele esquece desse servo. E esse servo fica ali, esquecido, preso. O tempo passa, esse rei resolve sair numa nova caçada, e eles estão novamente na selva, onde eles são atacados por uma tribo indígena de selvagens, uma tribo de selvagens, e todos os que estão com o rei, inclusive o rei, são levados como prisioneiros. Essa tribo tinha como hábito oferecer sacrifícios humanos aos seus deuses. E eles vão oferecer todo esse pessoal do palácio como sacrifício aos seus deuses. E o rei está no meio desse povo, amarrado no altar, pronto para ser sacrificado, ao que um sacerdócio da tribo, o feiticeiro da tribo, um líder, vai conferir se todas as oferendas estão ok para poderem serem oferecidas aos seus deuses. E ele vai conferindo um por um, ao que chega no rei e descobre que o rei não tinha um dedo. E ele descobre isso, ele olha para todo mundo e diz assim: o que está acontecendo? Vocês estão malucos? A gente vai oferecer uma pessoa aleijada aos nossos deuses? Ao que surpreendentemente ele solta esse rei. E o rei vai para o palácio novamente, chega no palácio, manda libertar o seu servo e diz para o seu servo: agora eu entendi o que você queria dizer. Deus é bom, ele é perfeito e age em tudo para o bem. Ao mesmo tempo, esse rei, reconhecendo isso, questiona o seu servo e diz: eu só não entendo uma coisa. Como que Deus, sendo bom, perfeito e agindo em todas as coisas para o bem, permitiu que eu, sendo rei, te tratasse com tamanha humilhação, com tamanha rejeição, permitisse que eu fosse mal para você, permitisse que eu fizesse essa ação de te deixar como prisioneiro num lugar esquecido, você que sempre me serviu com fidelidade. Como um Deus sendo bom pode ter permitido isso que eu fiz com você? Qual você acha que foi a resposta do servo? Eu não sei, mas eu sei que Deus é bom, perfeito e age em todas as coisas para o bem. Veja, rei, se eu tivesse ido com você, eu teria sido sacrificado por causa de um dedo.
Você consegue entender isso? Deus é bom, Ele é perfeito e Ele age em todas as coisas para o bem. Essa história fala sobre como nós olhamos para a vida. Se nós olhamos para a vida com os olhos da fé ou com os olhos da incredulidade. Tudo é uma questão de olhar. Rubem Alves escreveu o seguinte: basta que a beleza more nos olhos para que o mundo seja transformado por elas. Existem pessoas que olham para a vida com os olhos da fé. E existem pessoas que olham para a vida com um olhar incrédulo. Não conseguem enxergar e reconhecer Deus em nada. É uma questão de olhar. É uma questão de fé. Paulo era um homem de fé. O apóstolo Paulo tinha uma capacidade extraordinária de olhar para a vida com um olhar de fé, com os olhos da fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que ele se encontrou, e foram muitas. Eu acredito que Paulo passou por mais dificuldades do que por momentos de bonança, de paz e tranquilidade. Paulo olhava para a vida com os olhos da fé. Essa carta aos Filipenses é um exemplo claro disso, porque Paulo escreveu essa carta de dentro de uma cadeia, de dentro de uma cela. Ele estava preso e ele escreve essa carta, e preso por causa do Evangelho. Veja, Paulo não estava preso por ter cometido um crime, ele não estava preso por ter infringido a lei, por ter sido desonesto, desleal, não por ter prejudicado alguém, não por isso. Ele estava preso por ser um pregador do Evangelho, um propagador do Cristo. Por isso ele encontrava-se preso. E na cadeia, Paulo tinha os olhos da fé. Ele decidiu que mesmo dentro de uma cela, ele não passaria os seus dias a reclamar. Paulo decidiu que não lamentaria essa situação que não estava dentro dos conformes, dentro dos seus conformes. Ele tinha os olhos da fé, e ele decidiu que mesmo dentro de uma cadeia, ele serviria a Deus e também às pessoas. Ele escreveu cartas de dentro de uma cadeia. Ele encorajou pessoas de dentro de uma cadeia. Ele abençoou vidas de dentro de uma cadeia. A carta aos Filipenses é uma linda carta. É uma linda carta. É uma carta de alegria. Eu mergulhei nela segunda-feira. Precisava de uma visitação de alegria do Espírito Santo. E eu parei aqui no capítulo 1. Fui surpreendido. Essa carta é uma carta afetiva, é uma carta que desafia a igreja a alegrar-se, desafia a igreja a buscar os olhos da fé, enxergar a vida com os olhos da fé. A fé de Paulo nesse momento tão difícil já é evidente no nosso texto logo no início. Veja comigo o versículo 12. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Isso é um olhar de fé. Eu não estou aqui por acaso, é o que Paulo está nos dizendo. Deus está fazendo algo lindo, mesmo aqui nessa situação, mesmo nisso aqui que eu estou vivendo. Deus está fazendo algo lindo, e que o que está acontecendo aqui comigo tem servido com um propósito: o avanço do Evangelho. Olhar de fé. Consegue entender isso? Olhar de fé. Como nós precisamos nos dias em que estamos vivendo, nos dias de tédio, de estresse, de ficar no confinamento, de não poder sair, de não ver, de não poder abraçar, de não poder reunir. Dias difíceis. Como eu posso ter isso na minha vida?
como eu posso desenvolver esse olhar de fé, essa postura diante da vida. Esse texto nos ajuda a pensarmos um pouco sobre isso. Esse texto tem lições preciosíssimas que eu quero compartilhar contigo. A primeira delas está no versículo 22 a 26, lá nos últimos versículos. Paulo tinha um olhar de fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porque ele tinha absoluta consciência de propósito. Eu não costumo fazer isso, mas repete comigo para a gente fixar bem esse ponto. 4 lições. Primeira delas, repete comigo. Consciência de propósito. Diz aí. Consciência de propósito. Versículo 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo estava preso. Ele sabia que partir desse mundo, dessa situação que ele se encontrava, e finalmente estar com Cristo, era muito melhor do que estar ali naquela situação. Sim, ele tinha essa consciência, porque isso é uma grande verdade no caminho do Cristo. Ainda que as nossas circunstâncias sejam favoráveis, estejam nos abençoando, nos alegrando, qualquer um de nós que realmente creia em Deus, se relacione com Deus no dia a dia, prefere muito mais estar na presença de Deus do que nessa vida. Mas Paulo estava preso. Ele estava sofrendo. Claro que ele tinha uma expectativa com relação à sua vida. Claro que nos seus planos, ele não colocou lá na agenda: vou estar preso e da prisão vou me fortalecer no Senhor e escrever carta para os crentes serem fortalecidos e abençoados. Certamente isso não estava na agenda do Paulo. Ele tinha planos. Ele mesmo diz que para ele morrer é o quê? Lucro. Mas isso não significa que Paulo tinha um anseio por morte. Consegue entender isso? Isso não significa que ele tinha um anseio por morte. Pelo contrário, o Paulo tinha uma alegria de vida, porque ele sabia que Deus havia o chamado com um propósito. Então veja o que ele diz: claro que para mim era melhor eu partir e estar com Cristo. Claro que era muito melhor eu estar longe de vocês, preso, confinado, mas eu sei que Deus quer me usar aqui aonde eu estou por causa de vocês. Esta situação que eu estou enfrentando, Deus está usando para que eu possa abençoar vocês. Conseguem entender isso? Amém? Existe um chamado de Deus na minha vida. É o que Paulo está dizendo. Ele tem um propósito para mim, e isso faz com que eu não desanime, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por quê? Porque mesmo nas circunstâncias mais difíceis, aquele que entende o propósito de Deus na sua vida, vai conseguir abençoar os outros aonde quer que esteja. Consciência absoluta de propósito. É o que o Paulo está dizendo a esses crentes. Reconhecer que Deus tem um propósito em nossa vida, reconhecer que há um propósito de Deus em nossas vidas, nos ajuda a enfrentarmos o momento difícil. Porque sem esse reconhecimento, o momento difícil não será mais do que um golpe contra todas as minhas pretensões de bem-estar e felicidade. Pense, quando você anseia por algo bom, vem um momento ruim com um golpe contra você. O que você faz? Você que não tem propósito de Deus claro na sua vida, você reclama, você diz: meu Deus, de novo comigo, mas eu queria tanto, estava tudo certo, eu planejei tanto, trabalhei tanto para isso, e agora? Você desanima, você fica para trás, você abre mão, você cede. Nós temos planos, sonhos, e o momento difícil se impõe como uma frustração
tudo isso, mas não para aqueles que têm o propósito de Deus definido em suas vidas. Porque quem sabe que Deus tem um propósito, sabe que está aqui nessa vida, não para realizar o seu sonho próprio e os seus desejos, mas sim para servir a Deus, buscar conhecer os propósitos de Deus. Você entende isso? Diga amém. No livro Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, você já ouviu eu falando muito sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Tem o livro dele, que veio em seguida, Uma Igreja com Propósitos. E ele diz assim: todos nós, quando nos convertemos, poderíamos ter sido levados diretamente para a presença de Deus. Mas Deus nos deixa nessa vida e neste mundo. Talvez porque só existem duas coisas que nós só podemos fazer aqui e que nós não poderemos fazer lá, quando estivermos com Cristo. A primeira delas, continuar pecando. A segunda delas, alcançar outras pessoas. Alcançar outras pessoas. Aí Rick Warren termina com uma pergunta, e ele diz assim: para qual desses objetivos você imagina Deus permite que você continue aqui? Consciência de propósito. Talvez você diga: Deus, eu não posso ir agora porque eu ainda não terminei de construir minha casa. Talvez você diga: Deus, eu não quero ir agora, eu não quero morrer porque eu ainda não vi os meus filhos crescerem. Talvez você diga: Deus, eu não quero que o Senhor me leve agora porque eu tenho sonhos com os meus netinhos, eu quero ver eles crescerem. Deus, eu não quero ir agora para a Tua presença porque eu ainda não consegui tanto aquele carro que eu estou trabalhando para comprar, eu desejo tanto aquele veículo, e eu preciso ter, Deus. Espera um pouquinho, eu estou quase chegando lá. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: se você já conseguiu conquistar tudo isso que eu falei aqui, de exemplo, você pode ir, tá bom? Legal. Vai abençoado. Eu não entendo que Deus tem alguma dessas coisas como propósito para nós aqui neste tempo presente. Eu não entendo. Eu não entendo como uma dessas coisas sendo propósito de Deus. Ele quer nos usar. Claro que Ele quer. Ele quer que nós o sirvamos. E Ele quer que nós sejamos instrumento de bênção na vida das outras pessoas. E é com essa consciência de propósito que eu vou olhar com os olhos da fé para o momento difícil, porque até o momento difícil me ajuda a servir a Deus de um modo todo especial. De um modo todo especial. Paulo está dizendo: irmãos, eu sei que eu estou aqui por causa de vocês, então eu não estou reclamando, eu estou feliz, porque eu sei que até nesse momento difícil vai ser uma bênção de Deus para mim e para vocês. Consegue entender isso? Escute. Você que passou ou está passando por alguma dificuldade, uma enfermidade talvez, nós vivemos tempos de enfermidade. Só uma absoluta consciência de propósito vai impedir que essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando seja em vão. Se você passou por uma dificuldade e não entendeu que Deus tem um propósito nessa dificuldade, nesse momento difícil, se você sofreu uma perda, por exemplo, se você sofreu horrores, eu não sei, ou está sofrendo desemprego, eu não sei. Mas se você está passando por um momento difícil e ainda não percebeu que Deus quer fazer de você um instrumento de bênção em suas mãos, se você ainda não percebeu que Deus quer usar a sua vida, mesmo nesse momento difícil, para abençoar outras pessoas, a sua luta está sendo em vão. Não vai dar em lugar nenhum. Eu sinto muito te dizer isso.
Paulo tinha uma absoluta consciência de propósito, e as lutas não foram em vão, e em cada uma delas ele foi instrumento de bênção na vida de pessoas. Consciência de propósito, ter claro o porquê eu estou aqui, porque eu congrego na Igreja Batista, porque eu faço o que faço nesse ministério. Como eu disse, essa semana foi difícil para mim. Recebi uma notícia que não me agradou segunda-feira. Praticamente, não vou usar a palavra me destruiu, mas fiquei muito chateado. E você acha que Deus colocou pessoas que tinham o que com suas necessidades perto de mim? Mais problemas. As mensagens eram assim: estou precisando de oração por causa disso. Eu falei: Deus, mas é eu que estou precisando da ajuda nessa semana. Já começou ruim. Né? E eu fui conversando, mas a graça de Deus é muito maior que as nossas dificuldades, porque na mesma segunda-feira também tiveram pessoas que mandaram mensagens assim, animadoras, sem mesmo saber. Era um momento assim, eu e Deus. E as pessoas: pastor, orei por você. Joel, olha só, que alegria poder te compartilhar isso que está acontecendo na minha vida, e seja perseverante, continue ensinando, buscando ser fiel nessa caminhada. Eu fiquei olhando assim: como assim essa pessoa? Mensagem de pessoas que eu não via muito, ouvia e conversava há tanto tempo. Consciência absoluta de propósito, amém? Segundo, Paulo olhava com os olhos da fé mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porque Paulo tinha esperança em Deus. Repete comigo: esperança em Deus. Versículo 19, leia lá, até o 21, o versículo 19 diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Que coisa linda, coisa linda, coisa linda essa visão do Paulo. Nos momentos difíceis, duas coisas podem nos ajudar muito ao que Paulo está dizendo. A primeira delas, as orações das pessoas. Sim, pessoas que oram por nós. Ao longo dos anos, como igreja, como congregação, nós somos desafiados a orar por pessoas que nós nem sequer conhecemos. Sim, quantas vezes nos chegou aqui diante de mim, diante de você, um pedido, diz: ora por mim, eu sei que você vai à igreja, eu sei que você congrega, ora por mim. E aí nós oramos, nós clamamos por esses pedidos, e essas pessoas têm uma experiência com Jesus porque nós oramos. Nós intercedemos por pessoas, por situações difíceis que se apresentam a nós, e essas pessoas, por causa de uma oração, vêm a conhecer a Cristo. Você entende isso? Quantas vezes eu e você fomos chamados a consolar alguém que estava precisando ser fortalecido? Quantas vezes Deus me levantou de madrugada para orar, e vinha um nome. Aconteceu isso essa semana. E vinha um nome, e de repente eu acordava, e eu orava, e eu aproveitei, era 4 horas da manhã, essa semana tinha gente recebendo mensagem minha. Né, Ramizão? Tinha gente recebendo mensagem minha. Eu falei: Deus me acordou, eu vou mandar. Se não tiver no silencioso, a pessoa vai acordar também. Mandei versículo bíblico, escrevi oração. Paulo está dizendo isso para a igreja: eu sei que eu vou ser liberto de tudo isso que eu estou passando. Por quê? Porque vocês estão orando por mim. Vai passar, e eu vou enfrentar, porque eu sei que tem gente orando por mim. Deus ouve orações, amém? Deus atende orações. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Isso é esperança. Isso é esperança. E tem uma segunda questão. Paulo diz: eu tenho contado também, não só com a oração de vocês, mas com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Só quem passa por luta na presença de Deus, só quem passa por luta na presença de Deus, sabe dizer o que é a presença de Deus. Você entende isso? Sabe dizer o que é a presença de Deus. Eu entendi o que é a presença de Deus
não foi no louvorzão. Eu já participei de muito louvorzão. E eu amo participar de louvorzão. E o louvor fala muito comigo. Mas eu senti, experimentei o que é a presença de Deus nos momentos mais doloridos da minha vida. Foram nesses momentos que eu experimentei a presença de Deus. Um momento de deserto, um momento de sequidão. No deserto, eu não sei se você sabe, mas o deserto ele tem lições incríveis para quem passa por ele na presença de Deus. Por exemplo, sabe o que o deserto faz? O deserto ele nos coloca sozinhos, sem mais ninguém. Aí a gente vai ter que aprender a viver consigo mesmo e com quem mais? Com Deus. O deserto é bom para a gente se adaptar. No deserto, de dia é muito calor e de noite é muito frio. E Deus precisa de pessoas assim, que saibam se adaptar à diversidade de situações que a gente enfrenta no dia a dia. O deserto tira o luxo da gente também. Tira o luxo de dentro da gente, porque não há luxo no deserto. No deserto não há variedade de opções. No deserto não há múltiplas opções. O deserto também nos ensina a viver com pouco. O que é que você precisa no deserto? Se de dia está quente, você precisa se hidratar, você precisa de água. E se de noite está muito frio, você precisa de quê? De uma coberta, talvez, eu não sei. Mas a gente aprende a viver com pouco. E no deserto é que a gente encontra Deus. Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés de forma extraordinária. O deserto não é um acidente de percurso. Já disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o deserto não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus na vida do cristão. Você crê nisso? Diga amém. Paulo estava no deserto, mas vivia com esperança. Tem gente orando por mim, eu sei, eu vou enfrentar essa situação. E tem mais, o Espírito Santo de Deus tem me auxiliado nesse momento difícil. Isso ajuda a olharmos com os olhos da fé qualquer dificuldade que venha diante de nós. Amém? Terceira lição, versículo 15 e 18. Paulo olhava com os olhos da fé porque ele tinha maturidade. Repete comigo. Maturidade. Maturidade. Versículo 15, Paulo diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Existe gente assim. Veja só, Paulo foi um grande pregador do Evangelho? Sim. O maior dos pregadores. Pregou muito, visitou inúmeras cidades, falando da graça, do amor, da salvação que há em Cristo Jesus, falando e testemunhando do Cristo. Esse foi o Paulo, incansável. Fundou igrejas? Sim. Continue lendo para frente de Filipenses, você vai ver as inúmeras cartas e registros das igrejas que ele plantou. Mas no caminho de Paulo não faltaram o quê? Dificuldades, né? Quantos anos o Adler está aqui nessa igreja já? Todos os anos foram 1000 maravilhas, Adler. Adler já viu aqui alguns pastores passando, né, Adler? No caminho do Paulo foi assim. Não faltaram os perseguidores, não faltaram os opositores, não faltaram os especuladores, não faltaram gente que queria tirar proveito do ministério dele. Por onde Paulo passava, passavam pessoas que queriam colher os frutos que ele tinha plantado. Alguns o difamaram, alguns o caluniavam, outros o acusavam injustamente, vários os perseguiam duramente, vários o machucaram duramente, gente que queria os louros da vitória de Paulo, sem abraçar as lutas
das batalhas do Paulo. Conhece gente assim? E essas pessoas estavam em meio ao ministério de pregação do Paulo. Essas pessoas eram gente que estava ali no meio. Então, quando Paulo virava as costas, o que acontecia? Essas pessoas se aproveitavam para distorcer, para incrementar algo, para mudar algo conforme o que eles queriam. Era Paulo sair de uma cidade para pessoas chegarem e tentarem refazer aquilo que ele já tinha feito. Aí Paulo está preso. Imagina a situação. Paulo está preso. O que essas pessoas não vão fazer com Paulo preso? E sabe o que é mais surpreendente, que me chama muito a atenção no texto e na vida de Paulo? É que Paulo tinha plena consciência de tudo que ia acontecer. Ele sabia que pessoas iriam se aproveitar do que ele havia feito. E aí o mais surpreendente é que ele diz assim: eu sei que tem gente que prega o evangelho por razões não legítimas. Eu sei. Mas quando você acha que Paulo vai se enfurecer com essas pessoas, quando você acha que Paulo vai, como a gente costuma dizer, chutar o pau da barraca e dizer assim: eu vou pegar esses difamadores do evangelho e eu vou desmascarar esses miseráveis, aproveitadores, mentirosos, falsos profetas. Veja o que Paulo diz, versículo 18. O que está escrito? Leia em voz alta aí. A pergunta do Paulo é o quê? O que está escrito na sua versão bíblica? O que importa? É isso que está escrito? Mas isso não tem importância. O que importa? O que me importa? Ele está dizendo: eu já passei dessa fase de me preocupar com o que os outros estão fazendo, com o que os outros estão falando. A gente costuma chamar isso do quê? Maturidade. Maturidade. Eu já passei da fase de ficar observando um movimento novo que chega na cidade, com uma nova fé, uma nova proposta, um novo pregador. Eu não importo com essas coisas. Eu não vou ficar olhando o movimento, eu não vou ficar implicando com esse ou com aquele, eu não vou ficar rivalizando com os outros. O que me importa com essas pessoas? O que Paulo está dizendo é: meus irmãos, não me importa. Não me importa se tem gente falando mal de mim, não me importa se tem gente querendo fazer outro trabalho onde eu já estou trabalhando, não me importa se tem gente querendo me tirar do circuito, não me importa se tem gente querendo acabar com o meu ministério, difamar a minha imagem, não me importa. É o que Paulo está dizendo. Não me importa se as pessoas têm motivações egoístas, mesquinhas, motivações pessoais, ambiciosas. O que importa é o quê? Que o evangelho está sendo pregado. O que importa é que Cristo está sendo anunciado e sendo feito conhecido por muitas pessoas. É isso que me importa. Que lição! Eu oro para que, em nome de Jesus, notícias como, por exemplo, vou sair da igreja, mudei de igreja, vou participar de um outro movimento, não me machuquem mais tanto assim, sabe? Ou seja, qualquer que for a situação que te machuca na fé, porque o que importa é que Cristo esteja sendo anunciado. Eu já passei da fase de tentar controlar os outros, Paulo está dizendo. Eu já passei da fase de medir força com quem está querendo medir força comigo. Conhece gente assim? Briga em nome da fé. Eu quero ver Cristo sendo pregado, é o que Cristo está dizendo, o que Paulo está dizendo.
pregado, anunciado, glorificado, exaltado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos e amém. Amém? Maturidade. Não dá para fazer a obra de Deus incomodado com quem está fazendo a obra de Deus de um jeito meia boca ou de um jeito meio esquisito. Não dá para ficar se incomodando com esse tipo de gente. Deus não nos chamou para ficar julgando as pessoas, nem mesmo observando o movimento e competindo com as outras pessoas. Nós somos chamados para trabalhar, para servir, para sermos úteis na obra de Deus, no reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Ele é juiz, não é isso que a palavra diz? Então essas pessoas prestarão conta das suas motivações para quem? Para mim? Para o líder da igreja? É para Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. Maduro é aquele que segue em paz, independente do que estão falando, dos novos movimentos que estão surgindo. Quantas vezes nós já não, como igreja batista aqui em Palmeira, já não abrimos frente de trabalho onde não existia. De repente outras denominações, outras pessoas chegaram e quiseram levar os louros. Sabe o que nós fizemos? Saímos e dissemos assim: continue. Certa vez nós estávamos trabalhando com os alcoólicos anônimos e abrimos um trabalho lá, né, Adam? Irmão Jorjão, que está nos assistindo aí, certamente, líder do nosso Ministério de Missões, falou: vamos. Eu falei: vamos. E toda semana era lá, né, Adam? De repente começou a surgir mais gente, outras denominações, outras pessoas com os outros interesses. É isso, né, Adam? E aí veio ao meu ouvido: Joel, tem pessoas de outras denominações concorrendo. Eu falei: não é concorrência, é filial. Nós não estamos brigando, a gente está abrindo filial, deixa que eles continuem. Então a gente tirou o corpo, saiu, beleza. Já empregamos a mensagem, já estão diante do Cristo, já conhecem, já sabem. Então a gente tira o corpo e diz assim: que os outros continuem. Mas não faz tão bem quanto a gente faz, não importa. O que importa? Que Cristo seja anunciado. Importa que Cristo seja pregado. Porque nós estamos aqui para servir a Cristo e não para acompanhar o movimento. A Bíblia diz que nossa luta não é contra as pessoas, é contra principados e potestades. Essa é a nossa luta, maturidade. Por último, Paulo olhava com os olhos da fé a vida para frente, porque ele tinha... respira fundo aí. Ele tinha paciência. Repete comigo: paciência. Olha, tá aí uma virtude que eu oro para Deus colocar em mim todos os dias: paciência. Paciência. Valmizão, nosso Valmizão aqui, seminarista, futuro pastor, eu oro por ele todos os dias e digo: trabalha a paciência. Trabalha a paciência. Paciência. Amém? Eu oro por muita gente. Paciência para esperar. Início do nosso texto, versículo 12, 14. Mas leia lá, versículo 13. Como é que Paulo começa? Quais são as palavras que ele inicia? Até a vírgula. Leia para mim lá. O que está escrito na sua Bíblia? Versículo 13. Leia em voz alta. Versículo 13. Como começa o versículo 13? Como resultado. É assim? A sua está assim também, então? Não? Como versículo 13. Foi assim. Como resultado. Foi assim que aconteceu. Como resultado. Resultado é algo que só vem quando? No início? Não, o resultado vem aonde? No final. Veja só, você decide fazer um bolo. Beleza? Você decide fazer um bolo. O resultado desse bolo não é a
está impressa lá junto com a receita. Não é. No meu caso, nunca foi. Nunca foi. O resultado não é aquela foto bonita que está lá na descrição da receita. O resultado é o bolo da sua receita sobre a mesa. Sobre a mesa, para servir os seus convidados, a sua família, para servir quem está sentado à mesa. Esse é o resultado da sua receita. O bolo pronto. Aí as pessoas vão poder provar, experimentar e dizer assim: tá bom, tá gostoso. Resultado é coisa que aparece só no final. Paulo está dizendo, como resultado, foi isso que nós lemos, versículo 13, tornou-se evidente o que? A toda a guarda. Essa guarda é a famosa guarda pretoriana. Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Quem iria imaginar lá atrás que Deus me lançaria numa prisão para eu evangelizar a guarda pretoriana? Uma guarda da elite de César. Isso não estava nos meus planos, diria Paulo. Quem mais poderia falar para esse pessoal, a guarda da elite de César? Paulo, preso. Só que essas coisas não ficam claras antes. Elas ficam claras quando? Depois. Lembra de Jesus lavando os pés dos seus discípulos? Lembra? Eu imagino esses discípulos com um ponto de interrogação muito grande. Jesus se prostrando, lavando os pés sujos, cheio de areia, dos discípulos, fazendo muitas perguntas. E aí o que Jesus responde? O que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão quando? Depois. Vocês vão entender o que eu estou fazendo depois. Eu vou te dar um último exemplo para nós encerrarmos a nossa mensagem. Imagina que Deus aparece para mim, para o Joel, diz assim: Joel, eu vou te dizer algo. Primeiro que eu vou tomar um susto enorme, vou ficar apavorado. Eu falei, quem? Deus? Onde? E Deus vai ter que dizer primeiro para mim assim: calma, fica calmo, está tudo bem. Deus aparecendo para você, o que você vai fazer? Começar a pedir perdão por coisas que você nem fez. É Deus, igreja. Por aqueles pecados que você vai cometer. Perdão, Deus. E Deus olha, não, está tudo bem, fica tranquilo. Eu quero te dar uma notícia. Não se apavore, está tudo bem, eu estou contigo. Mas eu quero te dizer um negócio. Semana que vem, você vai no médico, tá? Fica tranquilo. Mas vai lá no médico, faz uma tomografia, exame de sangue. Nesse exame vão aparecer várias células cancerígenas. Mas fica tranquilo, está tudo bem. Será que é Deus mesmo? Eu já estaria desmaiado, não sei. Mas Deus falando, vão aparecer algumas células cancerígenas no seu corpo. Fica tranquilo, está tudo bem. Eu estou no controle. E aí você vai fazer esses exames. Você vai descobrir que você vai ter que investir tempo, você vai chorar muito, você vai descobrir que você não tem recursos financeiros, nem mesmo estrutura física para poder passar por essa situação. Mas fica tranquilo, eu vou levantar algumas pessoas, não muitas, 2 ou 3, que vão te abençoar financeiramente, e você vai conseguir fazer esse tratamento. Eu vou levantar umas outras também, 2, 4 pessoas que vão estar orando por você. Fica tranquilo. Elas vão estar ao seu lado nesse momento de quimioterapia, de tratamento que você vai ter que fazer. Isso vai acontecer, tá, João? Mas fica tranquilo, que está tudo bem. Porque quando você terminar a quimio, você vai lá para o hospital, você vai fazer mais exames, mais médicos virão até você, vão pedir mais exames, você vai cansar, você vai ficar exausto, você vai chorar muito, mas está tudo bem, eu vou estar lá contigo.
Você vai passar por diversas especialidades médicas, mas em todas eu estarei lá, mostrando para esses médicos que eu estou presente. Você vai passar por eles, e eu vou usar esses médicos também. Fica tranquilo, eu vou fazer um milagre. Parte da sua cura vai ser por meio do tratamento médico, porque eu quero mostrar a minha presença e que esses médicos vejam que você é um milagre, que tem um Deus que age na sua vida. E parte do tratamento vai ser por minha conta. Eu vou fazer o milagre. Tá bom, Joel? Você está disposto, Joel? Semana que vem. Você tem essa semana para se programar. E aí? Certamente eu iria dizer o que para Deus? Espera aí, Deus. Não pode ser. Esse ano a gente está passando por Covid. Esse ano já tem uma luta grande. Esse ano, Deus, ano que vem, pode ser ano que vem? Deus, eu até topo, mas me deixa orar. Esse não, eu sei que tu estarás comigo, Deus, mas você não pode colocar esse plano na vida do seminarista, do Valmir lá, que é mais novo que eu, é mais jovem, 10 anos mais novo que eu, e está lá. Não, né, Kelly? Vai lá, Deus, na vida dele, porque na minha não. Eu não quero isso. Se Deus colocasse essa situação diante de nós e dissesse assim: posso contar com você? Qual seria a sua resposta? Eu acho que se Deus revelasse antes o propósito dele, eu não iria querer. Eu não iria querer. E nós sabemos que ele não revela antes, não é verdade? Ele não revela antes. Quando é que eu vou entender que aquilo pelo qual eu passei era propósito de Deus na minha vida? Responde aí bem alto. No final. Depois. Somente depois que eu passei pela luta. Razão pela qual eu preciso de paciência. Paciência para esperar que Deus cumpra o propósito dele. Paciência para finalmente eu entender que Deus é bom, perfeito e age em tudo para o nosso bem. Amém? Amém. Vamos orar? Eu queria que você orasse e pedisse a Deus um olhar de fé. Você que está aqui e você que está aí, você que está lá. Queria que você orasse e pedisse a Deus um olhar de fé. Você que quer ter consciência de propósito na sua vida. Sua vida está se desenrolando ao sabor da maré e dos ventos. E você hoje entendeu que é possível que você tenha lutado em vão, porque simplesmente ainda não acordou para o fato de que Deus quer usar a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Você que entendeu hoje que quer a esperar tudo o que você está passando, porque tem gente orando por você e o Espírito Santo está presente na sua vida. Você que quer ter maturidade para continuar nessa jornada da vida. Eu quero te dizer algo: o sofrimento amadurece. Só quem passa aprende. Ter um olhar de fé na sua vida. Você que está aqui comigo agora, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Se você quer se juntar a mim dizendo: Senhor, eu quero ter um olhar de fé, fique de pé no seu lugar. Quero te convidar a fazer algo aí, de olhos fechados como você está. Respira fundo, respira fundo. Respira fundo. Deus é bom, perfeito e age em todas as coisas para o bem. Deus é bom, Ele é perfeito e age em todas as coisas para o bem. Fale com Deus que você quer um olhar de fé. Propósito,
esperança, maturidade e paciência. Vamos orar. Convidei meu amigo, irmão Ader, para vir aqui fazer essa oração por nós, por você que está aí nos acompanhando. Nós vamos encerrar esse tempo de celebração orando ao Deus que é bom, perfeito e age em todas as coisas para o bem. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque fui um dos escolhidos a estar na tua casa. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui. Que o Senhor possa me usar também como ferramenta, que eu seja um atalaia na tua obra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, falou sobre lutas. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se o mestre passou por dificuldade, por que nós também não passaremos? Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos mostrado todas essas coisas. Que o Senhor possa também, Pai, nos levar para nossas casas em segurança. Que teus anjos cuidem de nós. Dê uma semana abençoada a cada um de nós. Tudo tem propósito e tudo que o Senhor faz, que a gente comece a entender os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas. Que o Senhor esteja preparando cada um de nós também para que na semana que vem a gente já esteja pronto a dar andamento na tua obra, que a gente venha cuidar da tua casa, casa de louvor, casa de oração. Usa nós, Pai, nessa parte também, que a gente possa te servir melhor, que a gente seja alguém que te agrada, que dessa forma, Pai, nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem se agradado de nós se a gente fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Essa é a minha oração em teu nome, Jesus. Amém.